Como superar um término? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Manu, sou psicóloga, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. E quero falar sobre esse assunto hoje, que é como superar um término. Bora lá? Pode soltar a vinheta. Então, eu sou a Manu e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, porque eu vejo muita dificuldade, muita resistência em falar sobre isso. Porque é um assunto que, por mais que eu tenha pesquisado em um bocado de lugar, ele não tem uma pauta específica para ser dita. É sempre um milhão de receita de bolo, sempre um milhão de possibilidades, enfim. E o que a gente tem que tratar no meio disso é o que funciona para você? O que funciona para você no processo para esquecer uma relação? Sim, porque o que pode funcionar para mim pode não funcionar para você. Quem é você na sua vida? Quem é você na sua rotina? Quem é você no passo a passo, nos seus dias? Quem é você sozinho? Quem é você namorando? Quem é você com seus amigos? Quem você era antes dessa relação? Muitas das vezes a gente entra num conflito interno para tentar entender ou até mesmo voltar para quem a gente era quando a relação acaba, porque a gente acaba abandonando o sentido das coisas por conta de um pico de relação. Eu não sei quanto tempo durou sua relação, mas eu sei que você precisa ter uma margem de entendimento de como era antes dela. Não é nenhuma receita de bolo o modo de superar o processo. Vem o luto e nele vem suas etapas. Vem a barganha, vem a aceitação, vem o medo, vem várias coisas. Vem a nossa rigidez, inclusive. Porque o nosso modo de superar, às vezes, é enrijecendo. É entendendo que endurecendo, fechando as portas, não deixando ninguém chegar perto da gente, é que vai ser a melhor maneira de superar uma pessoa. Às vezes é indo atrás, batendo na porta insistentemente. Às vezes é bloqueando nas redes sociais, sumindo de tudo. Se bem que eu acho que o ideal é que você evite o que faz com que você se abandone. Porque o refletir sobre aquela relação, sobre o ato do término, vai te fazer chegar no nível mais rápido de consciência sobre o que vale a pena correr atrás ou não. Saudade de quê? Vontade de quê? Quer recuperar o quê? O que ficou naquela relação que agora você meio que leva para uma linha de que você quer resgatar? Era tão importante assim? Ou se tornou extremamente importante agora só porque acabou? Só porque o outro foi embora? Eu me lembro de uma vez, eu tinha passado por um término assim muito pesado, e aí uma amiga tava lá e eu falei, cara, eu perdi tudo, caramba, eu tô no fundo do poço, eu perdi tudo. Eu tenho medo de perder tudo com o término dessa relação. E aí ela me disse assim, mas esse tudo é o que mesmo? Cara, eu não soube nem responder. Porque quando você para poder pensar o que é esse tudo que a gente tanto fala, o que é esse tudo que você vai perder quando o outro vai embora? Porque se você deu tudo, é no mínimo irresponsável da sua parte não ter para você e estar passando adiante. Se você deu o seu melhor na relação e agora quer o retorno disso, é uma parada que não deveria ser dessa forma, né? Uma vez que você dá algo, é algo que você já tem. Não se gera uma busca sobre o interesse de querer aquilo de volta. É querer, a gente quer que seja retribuído de imediato, mas as coisas não funcionam exatamente do jeito que a gente espera. A gente tem mania de conduzir as relações baseando-se nas nossas próprias expectativas de como aquilo ali vai rolar, de como aquilo vai acontecer. O que leva a gente a um pico altíssimo de frustração. Onde leva a gente num pico altíssimo de, sei lá, de insuficiência e até de cobrança. Colocar no outro um peso extra de coisas que a gente botou na cabeça que ele tinha que devolver pra gente, por isso a gente deu na espera. É muito difícil a gente ter que lidar com a sensação de espera, com a ideia de espera, com a ideia de receber em troca, com a ideia de ter que lidar com aquilo. A gente tem uma mania muito séria de botar expectativa em coisas baseadas na gente quando a gente vai idealizando aquilo.
O outro, ele não tem aquela obrigação e dói falar isso, dói perceber. Ah, porque ele tem que me amar assim, tem que ficar assim, isso e aquilo. Então, o traço de recuperar de se recuperar, de superar o término, ele está mais relacionado à ideia de que o que eu perco? O que essa relação me levou que com ela voltando eu consigo recuperar? O que essa maneira de conduzir essa relação me faz pensar que ela valia a pena? Do jeito que foi o término, enfim, diversas coisas que possam ter acontecido. Então, para superar, o caminho para superar uma relação é você olhar para aquela relação. As pessoas acham que é fugir daquilo, e não, é você olhar para aquilo. É totalmente ao contrário do que pregam para você em toda parte. Não é você procurar milhões de maneiras para não olhar para aquilo. Porque aí você, na verdade, só está fugindo de alguma coisa onde você tenha que encarar. Olhar para aquilo de verdade. Falar, não, esses são os pontos que eu vou mexer, esses são os pontos que me incomodam, e é por isso que eu não posso voltar para lá. Quando a gente faz isso, olha para dentro daquela relação e pelos motivos aos quais ela chegou onde chegou, é que a gente consegue. E se você falar, mano, eu olho para minha relação e visualizo ela perfeita, eu não sei nem por que acabou. Você vai ter que olhar direito. Vai ter que olhar direito, porque talvez o outro viu coisas que você não observou dentro da relação, às vezes até sinais do outro. Decorou a dica? Em vez de se ocupar rapidamente com milhões de outras coisas, você volta, analisa o que você perde, o que aconteceu, como foi aquilo e o modo que você pode ressignificar aquela lição aprendida com o término da relação. Porque ali se aprende lições, seja no término, seja no ficar na relação. Às vezes o controle e a resposta de tudo está realmente nas retiradas. É quando a gente mexe em tudo e remove a desordem de toda a situação. Ok? Um beijaço, até o nosso próximo vídeo. E esteja por aqui sempre. Não esqueça de me seguir nas redes sociais que aparecem aqui do lado. Um beijo, tchau, tchau.